Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Donald Trump corta as pernas de Daniel Chapo e acusa o Partido Frelimo de roubar as eleições. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MS TV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família. Tá a entender? Alceide, um representante da Alceide, a mando de Donald Trump, simplesmente veio meter barra aos mesmos. Tá a entender? Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Queria vossas opiniões que isso ajude bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos os ladrões que andam a roubar o dinheiro público. You ready? Então, sem mais boas, mais não, vamos aqui para a notícia. Sim, família, como já havíamos noticiado ontem sobre o corte de 10 milhões de dólares para Kiungaus moçambicano, financiado pela Alceide. Hoje, ou melhor, no dia, há uns 4 dias atrás, se não tenho erro, 5 dias atrás, se não tenho erro, Maxi Primorac, que é o representante da Alceide para a África, simplesmente diz aqui o seguinte: com a ajuda da Alceide, estamos apoiando um regime que roubou as eleições em Moçambique. Por isso, vamos cortar. Olha aqui, ó, família. O antigo responsável da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o SAID, Maxi Primorac, defendeu o fim do financiamento norte-americano a Moçambique, alegando que o país é governado por um regime leninista e marxista que roubou as eleições e que não implementa reformas. Escutem muito bem, tá? As declarações foram feitas na quinta-feira passada, dia 13 de fevereiro, durante uma audiência no Congresso dos Estados Unidos da América, intitulada A Traição da Alceide, onde foram debatidos os impactos da ajuda externa norte-americana. Primorac, que ocupou o cargo de chefia da Alceide durante o primeiro governo de Donald Trump, criticou os países que receberam ajuda da agência por manterem regimes ineficazes no poder e por não promover mudanças estruturais. Segundo ele, os Estados Unidos da América estão gastando entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares anualmente em Moçambique, sem que haja resultados concretos em termos de democratização e desenvolvimento. Abre aspas disso mesmo. Na verdade, estamos apoiando regimes ruins. Estamos a gastar 1 bilhão de dólares, meio bilhão a 1 bilhão de dólares anuais. E o que acontece? Não há reformas. Fecha aspas, afirmou Primorac no seu depoimento. Sim, além das críticas e a falta de avanços internos, o ex-funcionário apontou para um possível alinhamento do governo moçambicano com a China, alegando que, poucos meses antes das eleições do ano passado, o país teria cedido um dos seus portos para permitir operações militares chinesas no Oceano Índico. Para Primorac, a assistência financeira norte-americana acaba indiretamente por fortalecer a influência chinesa na região, contrariando os interesses estratégicos dos Estados Unidos da América. Abre aspas disso mesmo, estamos apoiando o socialismo. Apenas 2 meses antes de nós chegarmos lá, Moçambique ofereceu seu porto para a China para permitir que a nave chinesa projetasse o seu poder para o Oceano Índico. Fecha aspas, disse. Durante a audiência, Primorac destacou que 19 dos 20 maiores beneficiários da USAID fazem parte da iniciativa do Cinturão da Rota da China, um projeto global de infraestruturas liderado por Pequim. Para ele, isso demonstra que o dinheiro dos contribuintes norte-americanos está sendo utilizado para subsidiar a expansão chinesa, em vez de promover o desenvolvimento sustentável e democrático. A audiência também revelou os efeitos negativos da suspensão do financiamento da USAID em várias regiões. Em Moçambique, um dos impactos imediatos foi a redução de distribuição de alimentos e nos programas de saúde pública, agravando os desafios enfrentados por comunidades vulneráveis. Além de críticas, no final da semana passada, um novo corte de financiamento para Moçambique foi anunciado pelo Departamento de Eficiência do Governo, liderado por Elon Musk. O programa de circuncisão medicina masculina voluntária, que recebia um financiamento de 10 milhões de dólares, foi descontinuado como parte de uma reavaliação da assistência externa norte-americana. Se agora a China entrar na equação, é evidente que o endurecimento da posição dos americanos podem levar a novas restrições financeiras e diplomáticas.
especialmente se a administração norte-americana adoptar uma linha mais rígida contra países considerados alinhados a Pequim. Contudo, o impacto da possível redução da ajuda norte-americana a Moçambique continua por ser determinado, mas alguns analistas alertam que, sem esses fundos, programas essenciais de saúde, segurança alimentar e desenvolvimento econômico podem enfrentar dificuldades nos próximos anos. Fonte Integrity. J Privado, o que é que tens a dizer? Olha, é uma vergonha, certo? 50 anos, mano. 50 anos não conseguem fazer nada. Onde que foi o dinheiro de Moçambique esse tempo todo? Agora, uma coisa é certa. Eu queria colocar aqui o vídeo do próprio, como é que fala? Primorac, porque eu assisti o vídeo, tá? Só que o vídeo tá em inglês, certo? E ainda o meu canal não tá disponibilizado a, como é que fala? A ferramenta de tradução. Tá entendendo? Tem o próprio YouTube, tá? O próprio YouTube tem como você traduzir lá. Mas tem uma outra ferramenta também de tradução que ele traduz mesmo um vídeo em português. Tipo, a voz do Magé torna-se em português, certo? O meu canal ainda não foi sorteado a essa situação. Não sei porquê. Mas de qualquer forma, para quem não sabe o que é o SEID, eu irei colocar aqui para vocês entenderem o que é o SEID. Vamos assistir aqui, por favor. Dezenas de altos funcionários foram afastados. Milhares de contratados foram demitidos. Um congelamento colocou bilhões de dólares em assistência humanitária a outros países. Nas últimas 2 semanas, o governo do presidente Donald Trump fez mudanças significativas na agência do ZEUA encarregada de fornecer assistência humanitária no exterior, o que deixou organizações de ajuda em dúvida se conseguiriam continuar com programas como assistência nutricional para bebês e crianças desnutridas. O então presidente John F. Kennedy criou a agência do ZEUA para o Desenvolvimento Internacional, conhecida como USAID, durante a Guerra Fria. Nas décadas seguintes, republicanos e democratas lutaram pela agência e seu financiamento. Dê uma olhada na USAID, sua história e as mudanças feitas desde que Trump assumiu o cargo. O que é a USAID? Kennedy criou a USAID no auge da luta dos Estados Unidos com a União Soviética na Guerra Fria. Ele cria uma maneira mais eficiente de combater a influência soviética no exterior por meio de assistência estrangeira e via o Departamento de Estado como frustrantemente burocrático ao fazer isso. O Congresso aprovou a Lei de Assistência Estrangeira e Kennedy criou a USAID como uma agência independente em 1961. A USAID sobreviveu à União Soviética, que caiu em 1991. Hoje, os apoiadores da USAID argumentam que a assistência do ZEUA em países contraria a influência russa e chinesa. A China tem seu próprio programa de ajuda externa Cinturão e Estrada em todo o mundo, operando em muitos países que o ZEUA também querem como parceiros. Os críticos dizem que os programas são um desperdício e promovem uma agenda liberal. O que está acontecendo com a USAID? Em seu primeiro dia no cargo, 20 de janeiro, Trump implementou um congelamento de 90 dias na assistência estrangeira. 4 dias depois, Peter Marocco, um nomeado político que retornava do primeiro mandato de Trump, elaborou uma interpretação mais dura do que o esperado dessa ordem, uma medida que fechou milhares de programas ao redor do mundo e forçou licenças e demissões. O secretário de Estado Marco Rubio desde então se moveu para manter mais tipos de programas de emergência estritamente salvadores de vidas durante o congelamento. Mas a confusão sobre quais programas estão isentos das ordens de paralisação de trabalho da administração Trump e o medo de perder a ajuda do ZEUA permanentemente ainda está congelando a ajuda e o trabalho de desenvolvimento globalmente. Dezenas de altos funcionários foram afastados, milhares de contratados foram demitidos e os funcionários foram informados na segunda-feira para não entrarem na sede em Washington. E o site da USAID e sua conta na plataforma X foram retirados do ar. É parte de uma repressão da administração Trump que está atingindo o governo federal e seus programas. Mas a USAID e a ajuda estrangeira estão entre as mais atingidas. Rubio disse que o objetivo do governo era uma revisão programa por programa de quais projetos tornam a América mais segura, mais forte ou mais próspera. A decisão de encerrar programas financiados pelo ZEUA durante a revisão de 90 dias significou que os ZEUA estavam recebendo muito mais cooperação dos destinatários de assistência humanitária, de desenvolvimento e de segurança, disse Rubio. O que dizem os críticos da USAID? Os republicanos geralmente pressionam para dar ao Departamento de Estado, que fornece orientação geral de política externa para a USAID, mais controle sobre sua política e fundos.
Os democratas geralmente promovem a autonomia e a autoridade da USAID. O financiamento para agências das Nações Unidas, incluindo agências de manutenção da paz, direitos humanos e refugiados, têm sido alvos tradicionais para cortes por administrações republicanas. A primeira administração Trump se moveu para reduzir os gastos com ajuda externa, suspendendo pagamentos a várias agências da ONU, incluindo o Fundo de População da ONU e o financiamento à Autoridade Palestina. No primeiro mandato de Trump, os EUA se retiraram do Conselho de Direitos Humanos da ONU e de suas obrigações financeiras com esse órgão. Os EUA também estão impedidos de financiar a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, ou UNRWA, sob um projeto de lei assinado pelo então presidente Joe Biden em março passado. Como senador da Flórida, Rubio frequentemente pedia mais transparência nos gastos com assistência estrangeira, mas geralmente era solidário. Em uma publicação de mídia social de 2017, Rubio disse que assistência estrangeira não era caridade, que os EUA devem garantir que seja bem gasta e chamou a ajuda estrangeira de crítica à nossa segurança nacional. Em 2023, Rubio patrocinou um projeto de lei que exigiria que as agências de assistência estrangeira dos EUA incluíssem mais informações sobre quais organizações estavam implementando a ajuda no local. Porque Elon Musk está atrás da USAID. O Departamento de Eficiência Governamental de Musk, conhecido como DOGE, lançou um esforço abrangente autorizado por Trump para demitir funcionários do governo e cortar trilhões em gastos do governo. A USAID é um de seus principais alvos. Musk alega que o financiamento da USAID foi usado para lançar programas mortais e a chamou de organização criminosa. O que está sendo afetado pelo congelamento da USAID? A África subsaariana pode sofrer mais do que qualquer outra região durante a pausa da ajuda. Os EUA deram à região mais de 6,5 mil milhões de dólares em assistência humanitária no ano passado. Pacientes com HIV na África que chegaram a clínicas financiadas por um aclamado programa dos EUA que ajudou a conter a epidemia global de AIDS da década de 1980 encontraram portas trancadas. Também já há ramificações na América Latina. No México, um movimentado abrigo para migrantes no sul do México ficou sem um médico. Um programa para fornecer suporte de saúde mental para jovens LGBTQ+, que fogem da Venezuela foi dissolvido. Na Colômbia, Costa Rica, Equador e Guatemala, os chamados escritórios de mobilidade segura, onde os migrantes podem solicitar entrada legal nos EUA, foram fechados. A comunidade humanitária está tendo dificuldades para entender o quadro completo. Quantos milhares de programas foram fechados e quantos milhares de trabalhadores foram licenciados e demitidos devido ao congelamento? Quantos EUA gastam em ajuda externa? No total, os EUA gastaram cerca de 40 mil milhões de dólares em ajuda externa no ano fiscal de 2023, de acordo com um relatório publicado no mês passado pelo partidário Congressional Research Service. Os EUA são o maior provedor de assistência humanitária globalmente, embora alguns outros países gastem uma parcela maior de seu orçamento nisso. A assistência estrangeira totaliza menos de 1% do orçamento dos EUA. O que os americanos pensam sobre ajuda externa? Cerca de 6 em cada 10 adultos dos EUA disseram que o governo dos EUA estava gastando muito em geral em ajuda externa, de acordo com uma pesquisa APNORG de março de 2023. Questionados sobre custos específicos, cerca de 7 em cada 10 adultos dos EUA disseram que o governo dos EUA estava colocando muito dinheiro em assistência a outros países. Cerca de 9 em cada 10 republicanos e 55% dos democratas concordaram que o país estava gastando demais em ajuda externa. Na época, cerca de 6 em cada 10 adultos dos EUA disseram que o governo estava gastando muito pouco em questões domésticas que incluíam educação, assistência médica, infraestrutura, previdência social e Medicare. Pesquisas mostram que adultos dos EUA tendem a superestimar a parcela do orçamento federal que é gasta em ajuda externa. Pesquisas da KFF descobriram que, em média, os americanos dizem que os gastos com ajuda externa compõem 31% do orçamento federal, em vez de algo próximo a 1% ou menos. Trump poderia dissolver a USAID por conta própria. Os democratas dizem que os presidentes não têm autoridade constitucional para eliminar a USAID. Mas não está claro o que o impediria de tentar.
Uma mini-versão dessa batalha jurídica ocorreu no primeiro mandato de Trump, quando ele tentou cortar o orçamento para operações estrangeiras em 1/3. Quando o Congresso recusou, a administração Trump usou congelamentos e outras táticas para cortar o fluxo de fundos já apropriados pelo Congresso para os programas estrangeiros. O Government Accountability Office decidiu mais tarde que isso violava uma lei conhecida como Impoundment Control ACT. É uma lei da qual podemos ouvir falar mais. Viva por ordem executiva, morra por ordem executiva, disse Musk no sábado X em referência ao Zaid. Kennard relatou de Houston. O escritor da Associated Press Linley Sanders em Washington contribuiu para esta reportagem.